Seja todos bem-vindos ao canal, se inscreva, deixa o like, teu comentário, tua sugestão de vídeo. Falar aqui do São Paulo que fez um jogo de novo ruim contra a equipe do Bahia, né? Mas o ruim do jogo do São Paulo é um reflexo do que é a gestão fora do campo, né? Tudo que acontece fora do campo vai refletir no campo, tá? Postura de atleta, maneira de se impor em campo, tudo isso é reflexo da gestão, seja ela gestão campo e bola, né? Gestão da comissão técnica, ou seja, ela mesma gestão da gestão, diretoria, presidente, entre outros atributos que tem no clube. E você vê que o São Paulo é um clube totalmente à deriva, né, largado, porque o presidente vai para a final da Champions e não se importa com o clube, que vai fazer um jogo importante, porque é importante, o jogo do brasileiro se tornou importante para o São Paulo, para uma equipe que sim, vai lutar para não cair, uma equipe que vai lutar na parte de baixo da tabela. Eu creio que essa equipe tivesse totalmente completa, não é um time ruim. Esse time completo não é ruim, tá? São Paulo estando completo não é uma equipe ruim, só que tá com bastante desfalques, são 11 desfalques, então tu tem que trabalhar com o que tu tem na mão, tá? Aí ficam falando que o time de São Paulo é mediano, é ruim, não é ruim. Tem times piores que o São Paulo que estão brigando lá em cima. São Paulo não é pior que o Bragantino, tá? São Paulo não é pior que o Ceará. O elenco do São Paulo não é pior que o do Mirassol, para que está na frente do São Paulo. O que faz São Paulo se tornar pior é uma má gestão, seja a diretoria ou seja da comissão técnica. Comissão técnica por quê? Eu não vou falar aqui de campo e bola, o lado tático, porque eu acho que o lado tático é pessoal de cada treinador, tá? Se tivesse dando certo, a gente estaria aqui aplaudindo que está dando certo, está perfeito. Mas a questão é a gestão realmente da presença do treinador em campo, da postura do treinador com os jogadores também é necessário, mudança de postura em alguns momentos também. Da questão de se prender muito a uma ideia de jogo, nos momentos também, a gente do lado tático também da coisa. Eu acho que o que o Zubeldia tem em mãos no momento, que ele tem em mãos no momento, ele está tentando entregar em campo o que ele tem em mãos, que é um time desfalcado. O time desfalcado do São Paulo é aquilo que a gente viu contra o Bahia. Mas a postura não pode ser aceita. Mesmo se o time estando desfalcado, a postura tem que ser diferente. Eu já presenciei times mais fracos, tecnicamente, que é campeão de competições, e enfrentando times mais fortes tecnicamente, porque a postura em campo, a vontade, a entrega, ela diz muita coisa. Mas aí o diretor também some 15 dias, eu acho que é isso, né? É difícil, cara, tu ter um time assim, uma má administração, né? E isso se reflete no campo. Não tem como não se refletir no campo. E a gente vai pro campo agora para falar um pouco sobre esse reflexo da equipe do São Paulo em campo, que enfrentou a equipe do Bahia muito bem treinada e o São Paulo que poderia estar sendo bem treinado se tivesse completo, mas não está completo. Eu vou levar por esse lado, tá? E um Zubeldia também que não se ajuda. Não se ajuda porque não permanece em campo, não se ajuda também porque se prende muito a algumas ideias que não deveria se prender. Tá bom? Vamos lá. Gente, aqui eu nem vou falar da questão do como o Bahia atacava o São Paulo, tá? Porque o Bahia foi avassalador no primeiro tempo contra o São Paulo, não teve São Paulo no primeiro tempo. E vou mostrar o porquê não teve São Paulo no primeiro tempo também. Mas no Bahia, quando atacava o São Paulo, é dessa maneira que o Ceni sempre utiliza. 5 jogadores ficados na linha do adversário, 3 jogadores aqui, os laterais, eles avançam bastante para ajudar nessa construção. E você tem o Alexandre aqui, você tem o Júnior, o Juan Lucas aqui para ajudar nessa construção, tá? E o São Paulo, cara, quando desce aqui, o Bahia tinha uma simples movimentação da equipe do Bahia para atrair a equipe do São Paulo, era muito simples. Se o Gilberto se movimenta aqui para receber a bola, tu tem o Enzo saltando. Se tu tem o Enzo saltando, tu tem 1 contra 1 aqui com o Ademir. E ficar no 1 contra 1 com o Ademir é complicado aqui pro Wendel. O Wendel sofria bastante, fez um mau jogo de novo o Wendel. Do outro lado, é da mesma maneira. A movimentação aqui no meio. O São Paulo vai se movimentar. Você tem o Everton Ribeiro saindo para movimentar com bastante liberdade e recebe uma bola aqui fincada com bastante liberdade. Sabino tem que saltar. O William José com liberdade. Puxa o Arboleda. Você deixa o Júnior... O Juan Lucas com liberdade, você tem que descer quem? O Arboleda aqui, tu deixa um espaço vago aqui, para entrada do Luciano, para entrada do Pulgar, por esse lado aqui, para receber a bola aqui desse lado de campo com bastante liberdade também. Então essas movimentações do Bahia quebravam a equipe do São Paulo. E se o São Paulo vai soltar pressão aqui, com o Cedric, mesma coisa. Era a mesma coisa, o Bahia se movimentava bastante movimentação, o São Paulo que não era efetivo na marcação. O que quebrou o São Paulo foi a falta de efetividade na marcação. Quer vencer o Bahia? Seja efetivo na marcação. A equipe do Ceni não pode ter a bola no pé o tempo todo. É uma das equipes que tem aproximação e sabe rodar muito bem a bola. Sabe muito bem ter a posse de bola e o que fazer com a posse de bola. Para mim, o que quebrou bastante o São Paulo é a saída de bola. Se a gente olhar aqui, você tinha o Enzo trabalhando na linha de frente, né?
Porque segundo o Zubeldia, eu acho também, no discordo do Zubeldia nisso, ele é um cara muito melhor para soltar pressão mais do que o Wendel, né? Ele tem muito mais dinâmica para isso do que o Wendel. Ele pressiona bastante mesmo, ele é forte, ele briga, ele gradia bastante naquele setor. Então, quando a equipe do Bahia ia construir suas jogadas, o Bahia construía assim, desse jeito, tá? Então o São Paulo tinha que fazer o quê? O São Paulo aqui, o que o São Paulo fazia aqui? Padilha vem aqui, vamos lá. Arboleda aqui, Sabina aqui, tá? O Wendel aqui, Cedrite aqui. Ok. O que acontecia com o São Paulo era o seguinte, você tinha o São Paulo assim, exposto assim. O que fazia o Bahia para atrair a equipe do São Paulo para dificultar a vida do São Paulo? Tu tem Everton Ribeiro que se movimentava, atrai o Maia. Tá, ok. Alexander se movimentava aqui por dentro. Rian ia marcar um jogador aqui do Bahia, né? Não marcava, fazia sombra. Luciano também ainda fazia mais sombra aqui no Ramos. Não marcava direito esses jogadores. Você tinha aqui o Alexander com bastante liberdade. O Lucas Ferreira marcando aqui. A Arboleda tinha que marcar aqui. Olha a liberdade que tinha o Alexander aqui. Então era um jogador aqui para ter bastante liberdade. Tá, o Juan, às vezes o Rian marcava ele aqui. Tá bom. Tem alguns momentos do Rian marcando ele aqui. Mas quando o Rian marcava o Alexander aqui, e o time do Bahia tinha a bola aqui no seu domínio, você tinha aqui o Enzo preparado aqui desse lado para marcar o Gilberto, ok, é correto marcar o Gilberto, mas o salto de pressão tem que ser efetivo, tá? Porque essa bola não vinha mais no Gilberto. O que a equipe do Bahia estava fazendo? Puxa o Luciano por dentro, puxa com ele o Lucas Ferreira. Essa bola chegava no Luciano, aqui que era esse cara que puxava o Lucas Ferreira por dentro, e assim ele criava um corredor aqui para um possível passe pro Pulgar, e o Pulgar ficava no 1 contra 1 aqui com o Cedrite. Então, mudança de posicionamento do lateral por dentro, abre corredor nas costas, 1 contra 1, Cedrite e Pulgar. Desse lado, a mesma coisa, a movimentação do Everton aqui por dentro, tá com a bola o Luciano, criou linha de passe, gerou linha de passe, Maia vem, Ademir puxa aqui para receber essa bola mais um pouco em cima, puxando essa bola mais um pouco em cima, puxa com ele o Wendel, você tem Ademir e o Wendel no 1 contra 1. Gilberto salta, puxa com ele o Enzo Dias. Movimentação do Everton Ribeiro, já tem 3 jogadores aqui para criar jogadas, muitas vezes no 1-2. Ou muitas vezes mesmo a jogada aqui chegava no Ademir conseguia no 1 contra 1 vencer o duelo com o Wendel desse lado de campo. Tá? Então tinha uma dificuldade muito grande, e além do salto, todo momento salto aqui do Arboleda para tentar cobrir os espaços que era gerado. Então o São Paulo errou muito na saída de bola, na questão de pressionar o Bahia na saída de bola. O São Paulo errou muito nesse sentido, e o Bahia conseguiu gerar jogo assim. Vamos lá para o vídeo para a gente dar uma olhada. Aqui no lance agora do jogo, vamos dar uma olhadinha aqui como o São Paulo pressionava o Bahia, como o São Paulo deixava espaços, né? O Bahia criar jogadas, né? Vamos lá. O Bahia construir. Vamos soltar aqui. Ó, a equipe do Bahia construindo a jogada, ó. Olha lá, a equipe do São Paulo, ó. Wilson Dias, Rian, Luciano e Lucas Ferreira não pressionavam, tá? Aqui atrás, São Paulo já tem uma inferioridade numérica, tá bom? Lucas, mais Everton Ribeiro sendo marcado por Arboleda e Maia. E aqui você tem o Luciano totalmente livre na frente aí dessa linha de ataque, dessa linha de pressão do São Paulo, que não é linha de pressão, senão não pressiona. Vamos lá, ó. A equipe do Bahia trabalha a bola. Agora a bola vai chegar aqui pro Ramos, ó, como o Ramos vai avançar sozinho. Ó. Vamos dar uma olhada, ó. Como o Ramos tem campo para avançar, ó. Ninguém marca. Lucas Ferreira marcando aqui do outro lado o Luciano, o lateral do Bahia, ó. Abre espaço, abre uma janela de passe. Se quisesse agora o Ramos tivesse qualidade de um passo de ruptura, ele daria. Tá? Porque tem um Pulgar por dentro, já puxa o Cedrite. Ó, e ninguém marca o zagueiro, hein? O zagueiro fazendo o que quer. Vai levando a bola, ninguém faz pressão efetiva, ninguém pressiona. Agora ele erra o passo, a Arboleda consegue recuperar essa bola. Quando a Arboleda recupera, o São Paulo tem uma boa vantagem agora aqui, ó. Qual a vantagem que tem o São Paulo? Ó? O São Paulo tem até uma igualdade numérica no último terço, mas o problema agora, ó. O problema se inicia aqui, ó. Ninguém se aproxima. Você vê o Enzo Dias, mas o Luciano lá em cima, sem se aproximar do Lucas Ferreira. Então essa falta de aproximação não gera pro São Paulo um trabalho de construção. São Paulo não consegue construir se não tiver aproximação, cara. São Paulo, nesse momento, não é um time de velocidade. É isso que o Zubeldia tem que pensar. São Paulo, nesse momento, não é um time de velocidade, de intensidade. É um time de aproximação, de associação. Esse São Paulo precisa de associação. Precisa se aproximar mais. Precisa gerar mais toque de bola. Precisa gerar mais aproximação. Precisa gerar mais ultrapassagem. Tu tem um jogador de referência de velocidade que é o Lucas Ferreira. Tu tem 2 jogadores que são muito lentos na frente. Enzo Dias mais Luciano.
mas que tem qualidade no passe. Tu tem um jogador mais adiante aí, que é o Rian, um jogador jovem que não dá para ficar ficado na área ali com dois jogadores totalmente fortes, que é o time do Bahia, fisicamente é muito forte. Então não adianta. Ó, vai tentar brigar com 3, não vai dar certo. Pronto, perdeu a bola. Tu perde a bola, tu entra naquilo. Porque o São Paulo não foi efetivo no primeiro tempo? Vamos ver aqui no mapa aqui que é melhor, nos gráficos do SofaScore, pra gente entender que o São Paulo foi efetivo no primeiro tempo ou não foi. Vamos lá. Voltando aqui agora com o SofaScore já, olha aqui, ó. Primeiro tempo, não tem nada do São Paulo, não tem uma faixa azul do São Paulo. São Paulo não teve nada no primeiro tempo. São Paulo foi um deserto de ideias, deserto de jogo, deserto de ação no primeiro tempo. São Paulo não agiu, São Paulo não fez nada, São Paulo não foi efetivo, São Paulo não marcou, São Paulo não roubou, São Paulo não agrediu. E isso se reflete muito no que aconteceu em campo, se reflete muito por esse último lance que eu mostrei para vocês agora. De um Lucas Ferreira que recebe a bola, não tem aproximação, não tem apoio, não tem ninguém para dialogar. Se não tem ninguém para dialogar, o teu time não vai fluir. E quando o time dialoga, o time é bem marcado pelo Bahia, o time não consegue atacar, não consegue ter movimentação de ultrapassagem, não consegue nada disso. Isso já se passa pelo treinador também. Tá? Isso não se passa só pelo erro da diretoria de ser irresponsável, isso a gente já sabe. Mas também se passa pelo treinador. Isso não pode acontecer. Eu acho que tem outro lance aqui também da saída de bola do Bahia. Vamos lá. Olha aqui novamente. O Bahia saindo com a bola. Olha aqui o São Paulo pressionando o Bahia. Vamos lá. Acho que a tela tá o quê aqui? Tá? Gente, a tela é grande. Eu não consigo aumentar essa tela, tá? Não tá vendo direitinho o que acontece. Eu não tô conseguindo deixar essa tela maior. Então peço desculpa para você que tá no celular e não tá conseguindo ver melhor. Tá bom? Mas você que tá na televisão, no computador, tô enxergando bem. Né, mas no celular realmente fica difícil de ver. Então peço desculpas, mas vou estar dando uma olhadinha como a gente fazer para essa tela ficar maior. Expandir a tela, eu não estou vendo nada aqui. Se vocês estiverem vendo, vocês me falam, tá bom? Vamos lá. Saída de bola de novo do Bahia. Ó. São Paulo, como o São Paulo marcava. Luciano, Rian, Enzo Dias, Lucas Ferreira. Lembra aquilo que eu falei no mapa agora para vocês, no campinho? Ó, olha o Luciano aqui, ó, o lateral do Bahia trabalhando por dentro. Tu já abre o corredor aqui para Pulgar 1-1 contra 1 ali com o Ceviche, né? Ó, o Pablo Maia no Everton Ribeiro, Ran Lucas totalmente livre aqui, Gilberto ali puxando mais o Enzo Dias com ele. Veja só, essa bola vai chegar aqui no Luciano, ó, movimentação do Luciano por dentro do lateral, ele recebe essa bola, acha quem? Everton Ribeiro lá, já achou Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro já vai achar quem? Vai tentar achar o Gilberto, mas dá o passe ali para quem? Pro Ademir. Ademir na velocidade consegue avançar, e aqui você vê a equipe do São Paulo já numa situação bem complicada. No último terço, 4 contra 4, um Bahia com muita velocidade, 2 jogadores de ponta de velocidade, um jogador centralizado, que é o Luiz José, e mais o Juan Lucas chegando nas costas do Bobadilha. Lances assim acontecem quando você não é efetivo lá na frente. Se tu não é efetivo lá na frente, se tu não faz a marcação correta, tu deixa a bola descoberta. Se tu não tem capacidade, o teu time não tem força física, teu time não é um time intenso para marcar lá na frente, porque existe 2 coisas, intensidade e força, tá? Não há comparação. Às vezes o teu time consegue pressionar, mas não consegue ser intenso. O São Paulo ele consegue pressionar, mas não é intenso. Então, há jogadores que pressionam, mas não são intensos. O Enzo Dias ele consegue pressionar, mas ele não tem uma intensidade de velocidade como tem o Lucas Ferreira, como tem talvez o Rian, o Lucas, que são jogadores mais jovens, Ferreirinha, que é um jogador de intensidade e velocidade, Lucas, que está machucado, são jogadores intensos para marcar, para pressionar. Esses jogadores do São Paulo da linha de frente, eles pressionam. A única que pode fazer uma intensidade é o Lucas Ferreira. E não consegue também. Então, não adianta tu subir teu bloco. Cara, não é vergonha nenhuma. Baixa teu bloco na linha mais um pouco, deixa teu bloco mais baixo. Recupera a tua bola na linha de ataque, na tua linha defensiva, passando no meio de campo e acelera a tua jogada nas costas do adversário. Entende? Para assim tu gerar mais espaço, achar mais momentos ali pro teu time definir. Entendeu? Dá para fazer isso. Dá para ser assim. Não precisa você ficar se matando o tempo todo. E o São Paulo não produziu no primeiro tempo. Foi um jogo muito ruim. Depois, no segundo tempo, o Bahia faz aquele gol também que é catastrófico. Marcação ruim do São Paulo. O zagueiro consegue sair do marcador do São Paulo e cabecear sozinho e fazer o gol. Eu não vou mostrar muita coisa desse jogo, porque o São Paulo não jogou, gente. O São Paulo não fez nada nesse jogo. O Bahia foi muito mais efetivo. Ah, o Bahia tem mais time, tem mais diretoria. E ter um treinador que sabe ser mais estratégico quando é necessário. Mesmo o Zubeldia com o time completo, o Zubeldia errava bastante também, às vezes preso nas suas ideias de jogo. É necessário dar um passo atrás, rever as ideias de jogo e tentar mudar alguma coisa nesse time. Não adianta tu mudar só a numeração. 3-5-2, 4-4-3 ou 4-3-3. Não adianta, isso não vai mudar nada, é apenas números. O que você tem que criar são movimentações, são aproximações, são associações. São ultrapassagens, são liberdade maior para os jogadores de criação, liberdade maior para os jogadores de ataque também poderem ter a liberdade de driblar, de achar caminhos.
Então tu precisa encontrar alguma coisa para esse time dar certo. São Paulo tem um time, nesse momento curto, realmente, 11 desfalques, mas se o time tivesse completo, seria um bom time. Não seria um time ruim, não teria como a gente estar reclamando. Estamos reclamando aqui, realmente, o Zubeldia não pode apanhar tanto assim, porque o time está desfalcado. Aí eu vou ter que ser justo, não dá para bater no cara toda hora, porque o time está desfalcado. Ele está trabalhando com o que tem. Mas quando tinha um time completo também, ele errava bastante também. Então precisa rever algumas coisas sim. Beleza, gente? Diretoria responsável, treinador que é toda hora suspenso, nenhum time assim vai adiante. E vejo o São Paulo aí estagiando para a segunda divisão, infelizmente. Vou trazer mais vídeo do São Paulo aqui essa semana, falando um pouco sobre o lado tático dos Zubeldia, se o Zubeldia tem sistema de jogo, não tem sistema de jogo, uma discussão assim tão banal que eu vejo, assim, as pessoas só falam, mas não mostram. E vamos falar um pouco se ele tem ou não tem sistema de jogo, tem uma qualidade tática legal, ele tem modelo de jogo ou não tem. Vamos falar disso depois, tá bom? No próximo vídeo, tá? Então deixa teu like aí, deixa teu comentário, tu que é São Paulino, tua sugestão, tua crítica. Eu não vou mostrar muita coisa aqui do jogo, porque não teve realmente muita coisa pra gente mostrar, a não ser do Bahia. E tem um vídeo do Bahia e do Inter aqui, que você quiser saber mais do Bahia, você vai ver como o Inter anulou o Bahia. É interessante vocês entenderem como que o Inter fez isso e o São Paulo não fez. Poderia fazer com jogadores que tem em campo sim. Beleza, gente? Um abraço. Até a próxima.